A Chapada dos Veadeiros é uma região impressionante, e o visual do cerrado e as cachoeiras paradisíacas fazem da Chapada um dos destinos mais incríveis para se conhecer no Brasil. Fica localizada em Goiás, a cerca de 3 horas de carro de Brasília, em uma região que engloba 8 cidades. Porém, apenas 3 dessas cidades têm apoio para turistas, conhecidas como cidades-bases. Entre elas estão Alto Paraíso de Goiás, a com maior infraestrutura, Vila de São Jorge e Cavalcante. São inúmeras as opções de o que fazer na Chapada dos Veadeiros, e aqui nós mostraremos para você algumas delas. Mas antes, é importante dizer que a distância entre uma cachoeira e outra é grande, então para uma melhor locomoção o ideal é ir de carro, ou então contratar o passeio com uma agência de turismo. O conjunto formado pela Almécegas 1, Almécega 2 e São Bento está entre as mais procuradas da Chapada dos Veadeiros. Ficam dentro de uma propriedade particular, a Fazenda São Bento, e a apenas 18 quilômetros de Alto Paraíso. A Cachoeira Almécegas 1 é a mais imponente, com 45 metros de queda que lembra um véu de noiva, com um poço grande e profundo para banho e com águas bem geladas. Antes de chegar no poço, há um mirante onde podemos ter uma noção do seu esplendor. A trilha para acessá-la possui 2 km de ida e volta e tem um trecho bastante íngreme no final. Aliás, antes do mirante, é possível visitar as piscinas naturais que se formam no topo da Almécegas 1. Depois de visitar a Almécegas 1, pegue o carro e siga rumo a Almécegas 2. A Almécegas 2, diferentemente de sua irmã, tem apenas 8 metros de queda, mas é ótima para relaxar. Conta com uma ótima piscina e também tem mais tempo de sol. Sua trilha é fácil de ser percorrida, com apenas 300 metros até o poço. Por fim, ao terminar a visita a Almécegas 2, você ainda pode aproveitar a Cachoeira São Bento. A São Bento é a com acesso mais fácil e a mais próxima da entrada da fazenda. O início da trilha fica bem de frente para a portaria. A trilha possui apenas 300 metros e das 3 cachoeiras é a que tem a maior piscina. Inclusive, o ingresso pode incluir as 3 atrações ou então apenas a Cachoeira São Bento, uma opção para quem tem mais dificuldade nas trilhas. Você consegue visitar essas cachoeiras em apenas meio período, mas para visitá-las com mais calma, o ideal é um dia inteiro. É certamente um dos passeios mais exuberantes da região. O nome das cachoeiras se dá devido às suas alturas, 120 metros e 80 metros, e o roteiro promete lindas vistas para cada uma delas. Ficam localizadas dentro do Parque Nacional em São Jorge. Em resumo, a trilha dos saltos do Rio Preto inclui um mirante para o salto de 120 e outro mirante para o salto de 80, onde também é possível tomar um delicioso banho. Além dos saltos, também estão no roteiro o mirante da Cachoeira do Carrossel, e também as corredeiras do Rio Preto.
No total, são 11 quilômetros de trilha ida e volta, percorrendo o intenso cerrado que recobre o Parque Nacional. Apesar de não ser uma trilha difícil, sua extensão exige um mínimo de preparo para aguentar a caminhada. Mas há também a possibilidade de solicitar o acesso de carro para diminuir o percurso. Então, de 11 quilômetros, a trilha passa a ter cerca de 3,5 quilômetros. A Catarata dos Couros fica mais distante, afastada a cerca de 57 quilômetros de Alto Paraíso, sendo 35 quilômetros em estrada de terra bem cuidada. Em uma trilha de 6 quilômetros de ida e volta, você encontrará uma grande quantidade de atrações. O caminho segue a margem do Rio dos Couros, e com isso você poderá curtir incontáveis banhos em piscinas deliciosas. As principais atrações da Catarata dos Couros são a Cachoeira Almécegas 1000 e a Cachoeira da Muralha. A primeira que temos acesso é a Almécegas 1000, e para chegar ao poço mais baixo há uma descida íngreme, além de um trecho com uma corda para ajudar na descida, onde fazemos uma escalada. Vale chegar até a cachoeira, mas só no período da seca. É um lugar que não pode ser subestimado e o cuidado com as correntezas é obrigatório. Por fim, o caminho de volta da trilha continua a presentear com diversas atrações, até chegar à Cachoeira da Muralha, que conta com diversas quedas d'água, possuindo um poço com trechos profundos e rasos. É ideal para aquele banho no chuveirão da cachoeira. Há um segundo caminho, uma segunda trilha que leva para essas mesmas cachoeiras, que passa por lindos mirantes. Porém, é uma trilha mais difícil e só pode ser feita com acompanhamento de um guia. E além disso, não é recomendada para pessoas com medo de altura. O Vale da Lua está entre as paisagens mais famosas da Chapada dos Veadeiros e é uma das atrações mais visitadas da região. Além disso, é um atrativo que você consegue conhecer mesmo com pouco tempo, pois a trilha para chegar até o vale tem apenas 600 metros. O Vale da Lua está em uma propriedade particular, na estrada que liga Alto Paraíso e São Jorge, próximo do Parque Nacional. Sua formação peculiar lembra o solo da Lua. Isso acontece pois a força do curso d'água do rio São Miguel fez com que as rochas tomassem forma ao longo do tempo. O lugar rende altas fotos e há algumas piscinas naturais. Porém, na época de chuva, o atrativo pode fechar se apresentar risco. No Santuário da Fazenda, próximo ao Vale da Lua, encontramos 3 atrativos com beleza de fazer cair o queixo. O acesso é fácil, por estrada de terra de cerca de 2 km até o estacionamento. E a trilha com 9 km de ida e volta é, no geral, de nível fácil a moderado, sendo que o trecho mais difícil são os 313 metros finais, onde é necessário passar pelas pedras até chegar na última cachoeira. A sugestão é ir até a Cachoeira do Cordovil, que é a última cachoeira da trilha, e depois ir voltando pela trilha e passando pela Cachoeira do Encontro e pelo Poço das Esmeraldas. Sendo assim, a primeira cachoeira que vamos falar aqui é a Cachoeira do Cordovil. Essa cachoeira possui 44 metros de altura e seu poço possui 3 metros de profundidade no ponto mais fundo. Voltando um
pouco a trilha, temos a Cachoeira do Encontro. Ela está situada logo antes de chegarmos na Cordovil, antes daquele trecho mais difícil onde temos que passar pelas pedras, e possui lindas quedas d'água, assim como enormes pedras, onde podemos descansar sob a sombra das árvores. E por fim, voltando um pouco mais à trilha, temos o maravilhoso Poço das Esmeraldas. O lugar é maravilhoso e a água faz jus ao nome, com aquele tom esmeralda. A trilha para o Poço das Esmeraldas sai da trilha principal e é bem curta, mas o trecho final é bastante íngreme. Para acessar o poço é necessário saber nadar, já que temos que atravessar um pequeno rio. Mas mesmo que você não saiba nadar, a vista em si já é inacreditável, então vale a pena conhecer. Um dos cartões postais da Chapada, o Jardim Maitreya é parada obrigatória para quem gosta de um registro fotográfico. Situado na beira da estrada GO 239, entre Alto Paraíso e São Jorge, tem uma paisagem que representa a Chapada, composta por um imenso campo de buritis, veredas, campos floridos e montanhas ao fundo. Muitas pessoas param para ver o visual no pôr do sol, que é um dos mais bonitos da região. Porém, é preciso parar o carro no acostamento e não há muito lugar para estacionar, mas a vista faz tudo valer a pena. O Mirante do Pôr do Sol é um ponto turístico da Chapada onde as pessoas se encontram para assistir o pôr do sol, o nascer da lua e contemplar a abundância da natureza do Cerrado. Fica situado ao lado do acesso da trilha do Mirante da Janela. O bar lá oferece cervejas, vinhos, espumantes, pizzas e snacks, além de uma programação musical e artística. A Loquinhas é certamente uma das preferidas de quem vai para a Chapada. Fica localizada a apenas 9 km de Alto Paraíso, com acesso através de estrada de terra. Além de lindos poços, a trilha é muito leve, ótima opção para famílias e pessoas com dificuldade de locomoção. O caminho para os poços é de madeira, com corrimão de corda e também é autoguiado. Lá não encontramos grandes quedas, mas os poços são encantadores. Aliás, são mais bonitos ao meio-dia, quando o sol bate diretamente. O trajeto total conta com 3 trilhas, a trilha Violeta, a trilha Loquinhas e a trilha Rubi. Alguns dos pontos altos do roteiro são o Poço Xamã, com uma nascente que deixa a água transparente, a Cachoeira do Pôr do Sol e a Cachoeira do Poço Pajé. Na época de chuva, os poços ficam mais cheios, entretanto, no auge da seca, alguns ficam praticamente vazios. Pela facilidade de acesso, é um local com bastante movimento, portanto, se você quiser encontrá-lo mais vazio, o ideal é ir durante a semana. A Cachoeira Poço Encantado fica entre Alto Paraíso e Cavalcante, mais especificamente em Teresina de Goiás. É uma excelente opção de cachoeira para famílias que estão com crianças, para idosos e também para pessoas com menos preparo físico, já que não é necessário fazer trilha para chegar nela. Além disso, possui excelente infraestrutura, com restaurante, lanchonete, banheiros, pousada e até aluguel de pranchas de SUP, ou melhor dizendo, pranchas de stand-up paddle. Inclusive, há uma prainha de areia à beira da cachoeira. Mas a queda de 38 metros é o que faz valer a pena a visita. Um lugar incrivelmente aconchegante. Aqui nós demos uma geral sobre algumas cachoeiras que você pode visitar na Chapada dos Veadeiros.
Porém, se você quiser mais informações das trilhas e também dos valores dos ingressos, recomendamos que você visite nosso guia. Deixamos o link na descrição. Se possível, deixe seu comentário dizendo se ficou com vontade de conhecer a Chapada dos Veadeiros. E deixe seu gostei se esse vídeo te ajudou. Esperamos que tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo destino. Afinal, viajar é bom, viajar é bom demais.